sou a Gabi Xavier e eu tô aqui com um novo quadro pro canal, uma ideia diferente do que eu costumo fazer, porque eu pensei assim, várias vezes durante a semana eu quero falar de um episódio de um anime específico que eu já falei no canal até, mas seriam poucos comentários, o que daria um vídeo muito curtinho, talvez não valesse a pena, eu acabo não postando, mas e se eu reunir pequenos, curtos comentários que eu achei que valem a pena falar em um grande quadro? Bem, essa é a ideia, alguns canais também fazem isso e eu espero que vocês opinem aqui embaixo se vocês gostam ou não. Este quadro aqui será chamado de Animes Highlights, ou se você quiser abreviar, ele é apenas o A. E o que o A terá nessa semana? Comentaremos o anime do Slime, Bunny Girl, vamos falar de Jojo Eventuauro, vamos falar até de Goblin Slayer e de Tokyo Ghoul. Isso não tira o fato de que podemos ter de um ou mais desses animes vídeos separados daqui pra frente. Mas aqui serão comentários mais rápidos, se você puder me ajudar, deixa o seu like, coloque aqui embaixo o que você acha dessa ideia e se inscreva se você ainda não for inscrito, ativa o sininho, faz todas aquelas coisas e seja membro do canal, se você puder ajudar é só clicar, se interessar, se informar e se você quiser ainda temos um servidor do Discord para você comentar e conversar com os inscritos do canal, links todos fixados aqui embaixo. Vamos começar falando de Slime, ou Tensei Stara Slime Dataken, eu acho que é esse nome, vamos ver se eu acertei, mas vamos falar dos dois últimos episódios, especialmente do último, e eu queria voltar a dizer, como já falei em outros dois vídeos aqui no canal sobre Slime, que eu gosto desse anime, que eu jamais no começo achava que eu ia curtir um anime, que o Slime era o protagonista, mas a intenção é de fato que esse protagonista seja surpreendente até dentro da história, ele surpreende os próprios personagens porque o Slime não era pra ser um ser, uma criatura perigosa ou interessante, nem sequer deveria falar. Muitas pessoas falaram, até mesmo no meu outro vídeo de review, o segundo que eu fiz, que o anime tava mais lento. Eu acho que ele teve alguns episódios de transição que não foram parados, a história tava caminhando, mas pra você chegar em algum ponto, às vezes você precisa caminhar e não ter muita ação. Tem alguns outros animes, inclusive da temporada, que todo episódio tem alguma coisinha, uma açãozinha, mas é uma ação vazia que não leva a lugar nenhum, você sai desse ponto e continua nesse ponto, e aí ação por ação, tanto faz. Eu acho que Slime consegue trazer um ritmo embebedado de referências de JRPG, de RPG japonês, que estão lá o tempo todo em narrativa, construção de personagens, do universo, mesmo visualmente, até em questão de não só de estética da criação dos cenários, mas também de elementos, né, como cartelas, escolhas de sim ou não. Toda hora você se sente um player, ou pelo menos você sente que o protagonista ali, o Rimuru Tempest, é um player. Olha só, nos últimos dois episódios a gente conheceu a Shizu, que seria a mulher profetizada na bola de cristal da Elfa, que seria do destino do Rimuru Tempest, e parecia que era mesmo, só que de uma forma diferente do que a gente esperava. Eu não li o mangá, eu não sabia spoiler, e eu fiquei extremamente surpreendida positivamente com a forma que ela foi utilizada. Essa personagem, que tinha um passado interessante, talvez até mesmo ela ainda seja importante mesmo saindo da trama de certa maneira, para outros personagens que a gente vai conhecer, ou a construção daquele universo, mas em uma pequena aparição e rápida aparição, ela conseguiu trazer um passado muito bom, inclusive a primeira cena, uma das primeiras cenas que a gente abre o anime do Slime é dela, décadas atrás do que a gente está acompanhando e se tornando esta pessoa que a gente conheceu, portadora de um ser, de um espírito do fogo, Ifrit, presa numa maldição, sem querer estar ali, e ela tem toda uma história que é rapidamente contada, e ela interage com o Rimuru Tempest, e a química dos dois, eu não tô nem falando romanticamente falando, eu tô falando que a interação dos dois na tela funciona e é construída e se consolida tão rápido quanto eu não imaginava. Tanto é que no momento em que ela acaba morrendo, o que parece ser pelo menos a morte dela, né, é uma coisa emocionante. Você sofre, você sente, você acha triste, e ela apareceu um pouquinho. E agora, pela primeira vez, aquele spoiler que já tinha na abertura, que mostrava pra gente que em algum momento esse slime mimetizaria um ser humano, apareceu. A gente viu de fato Rimuru como um ser humano, como uma menina muito parecida com o que era a Shizu, que parece que foi quem ele se utilizou de fato para fazer essa mimetização, o que era um desejo dela. Eu vejo que vai ter muito mais ação, muito mais personagem, coisas interessantes, coisas visualmente interessantes, inclusive o que me dá a expectativa de que narrativamente também seja. Eu acho que o anime do Slime, talvez provavelmente o mangá também já seja assim, ele tem uma história que é muito mais do que visualmente legal ou referencialmente legal. E eu quero justamente saber a sua opinião, deixa aqui.
E falando do nosso anime da Bunny Girl, o que a gente está acompanhando agora é o terceiro ciclo, pelo menos o terceiro arco, em que o nosso protagonista, ele interage com mais uma mulher da sua vida, uma amiga muito próxima dele, e apesar do segundo arco realmente ter tido um drama ali romântico, uma personagem que realmente se apaixonou por ele e ficou aquela coisa meio estranha porque Sakuta gosta de Mai-chan, mas assim, tá ficando cada vez mais claro que, para além de qualquer coisa, essa é uma história que envolve, beleza, co-protagonistas femininas, mas a história principal de romance parece que vai continuar ali entre Sakuta e a Mai-chan. A terceira história que a gente começou a acompanhar no último episódio me chamou muito a atenção porque foi diferente do que estava acontecendo. A gente tá vendo que, com base, utilizando vários conceitos filosóficos, físico-filosóficos que existem, teorias na verdade, para explicar situações anormais e estranhas que podem acontecer com adolescentes que têm alguma confusão psicológica ali dentro deles, eles vão criando vários mini plots centrados especialmente em garotas que por algum motivo acabam interagindo com o Sakuta e o envolvendo nessas teorias físicas muito loucas. O que a gente tem agora é justamente uma cópia da Futaba, que era a amiga cientista que justamente ajudava sempre o Sakuta a entender tudo que estava rolando, e é uma cópia porque ela tem essa dissociação, ela tem estes dois lados dentro dela que não conseguem coexistir. Ela é aquela tímida, reclusa, mas ao mesmo tempo ela quer se mostrar mais, quer se aproximar mais do garoto que ela gosta, e por causa disso ela acaba se dividindo. E o interessante é que não é só isso. A gente terminou o último episódio com um gancho ali interessante de que algo um pouquinho inesperado estava acontecendo. Bem, esse é um vídeo de comentário dos episódios, então assim, a gente viu que ela tava, alguma das suas cópias do seu lado, mas que no final das contas é ela, de qualquer maneira, tá tirando fotos sensuais de parte do seu corpo pra mostrar na internet. Isso pode ser potencialmente perigoso e fica o gancho. Fica aquele interesse que talvez na história mais morna que a gente teve no segundo arco, que era basicamente uma menina mais nova apaixonada por um cara mais velho que se envolveu ocasionalmente e tal, agora a gente tem algo que é mais interessante, pelo menos pra mim, narrativamente chama mais a atenção do que apenas algo bobo, clichê, que de todos os arcos que a gente teve até agora, o segundo foi um pouquinho mais subutilizado. Agora, de repente, a gente tá elevando mais um pouquinho a história, pelo menos é o que eu espero. Ainda continuo com vontade de assistir, com expectativas, agora talvez maior do que simplesmente tivemos no segundo arco. Mas o que você acha? Comenta aqui também. Em Jojo Eventuauri, no episódio 7, a gente continua acompanhando o Jono trilhando o seu caminho para o seu sonho, e ele é bem focado e agora ele tá junto com o grupo ali do Bucciarati, que é bem interessante. A gente começa a conhecer, a gente aos poucos, como é comum em Jojo, vai conhecendo o stand de cada um à medida que a situação pede essa necessidade, eles não abrem tudo de uma vez, e eu gosto muito da forma que Jojo Eventuauri, que essa parte 5 caminha, primeiro porque eu acho que os stands são interessantes e aproveitáveis para cada cena. Uma coisa que eu até já comentei no Twitter, que muita gente não concorda e eu sei, é que a parte 4 me incomodava muito, porque havia personagens com stands variadíssimos, eles tentaram deixar algo muito assim plural, muito diferente, mas que era completamente inútil pro plot principal. Eu sei que a parte 4, ela por substância, assim, por essência, ela quis ser até mesmo slice of life, muito mais cotidiano, dentro daquela cidade, dentro daquela história, e eventualmente você tinha side quests, assim, histórias paralelas, que no final das contas não interferiam na principal. Mas nesse sentido, que a história e os personagens caminham para o mesmo rumo, que todos estão, por exemplo, ao redor do Giorno, no final a gente vai chegar nessa conclusão especialmente, ou pelo menos é o que a gente espera, então isso me agrada mais. Eu gosto dos personagens, todo o grupo que a gente está conhecendo agora parece muito interessante, a interação deles, inclusive, é de uma forma engraçada, como eu espero de Jojo, porque eles se dão bem, mas eles se sacaneiam o tempo todo, se prejudicam o tempo todo, apesar de estarem unidos e confiando um no outro. Ainda não no Giorno, porque ele é novinho. E essa forma de surgir o personagem vilão ali na situação que causa um perigo, e ele tem um stand desconhecido, e há toda aquela vontade e tentativa do grupo que a gente está acompanhando de descobrir o que é aquele stand, como combatê-lo, e isso funciona muito bem. Porque você
potencializa todo aquele mistério, você traz uma resolução que muitas vezes acaba com uma luta, e neste caso a gente ainda teve uma conclusão muito interessante. Na verdade, não a conclusão, porque o episódio avança depois, mas uma cena muito legal e muito esperada, que foi uma dança de tortura ali, algo que já tinha sido animado ali no jogo de Jojo, mas que agora foi bem melhor, muito mais bem feito, que é a dança da tortura, ou a dança do grupo Passione, a dança do pessoal enquanto eles torturam o cara que tá com um anzol, né, no seu olho, e parte do olho também sendo queimada pela lente do óculos e tal. É bem assim, irônico, visualmente interessante, e detalhe se você gosta de pegar referências. Durante toda aquela dança tinha uma imagem do que seria o crânio do cara torturado aparecendo o tempo todo de uma forma meio psicodélica, e não foi à toa. Não sei se você sabia, se você notou, mas aparece 3 vezes essa forma psicodélica. E das 3 vezes, há 3 spoilers, um em cada, dos stands dos 3 que estão dançando. Então, se você puder, reassiste, dá uma pausa em cada um. Se você não identificar agora, quando você souber os stands de cada um dos personagens, aí você vai se ligar que era referência de propósito, que é genial. E antes da gente falar do episódio 7 de Tokyo Ghoul, que trouxe uma cena muito esperada para os leitores do mangá, vamos falar de Goblin Slayer, que eu não tenho falado aqui no canal, mas que teve uma cena no episódio 7 que todo mundo ficou assim: meu Deus! E não foi cena polêmica. Foi uma cena de violência em que o protagonista, inclusive Goblin Slayer, sofreu bastante. Perdeu bastante sangue, o que faz a gente pensar: meu Deus, como é que ele perde tanto sangue e fica vivo? Mas tudo bem, liberdade criativa. Mas de fato, teve uma emoçãozinha aí, porque eles acabaram sendo encurralados. E realmente a cena foi violenta, mais chocante. A gente inclusive ali, apesar de pra mim ser óbvio que a sacerdotisa não ia morrer, a gente teve um momento tenso dela ser ali golpeada, sangrando, perder um pedaço do braço e tal. Acho que no tempo de narrativa a gente tem que fazer várias concessões, porque houve tempo suficiente para todo mundo ser estraçalhado, levar uma facada envenenada ali de um dos goblins e fim, mas tudo bem, de novo, liberdade criativa. A direção foi suficiente para deixar muitas pessoas impactadas. Dizendo por mim, eu acho que foi uma cena com bastante ação, mas sinceramente eu ainda não consigo me apegar aos personagens de Goblin Slayer, não pelo fato deles propositalmente não terem nomes ou passados, mas porque sinceramente não me apeguei. Portanto, foi uma cena de impacto que visualmente pode chocar muitas pessoas, mas não me causou muitas emoções, sendo sincera. Tem suas partes interessantes, tem a parte extremamente irritante que é do olho ali do canário abrindo e fechando, que eu ouvi dizer que na versão oficial não foi assim, mas eu não sei como foi. Mas assim, foi extremamente irritante, eu fiquei assim olhando aquilo falando: gente, narrativamente não tem nenhuma explicação, nada genial, o que eles estão fazendo, que preguiça é essa? Faltou um tempo de episódio, aí eles ficaram preenchendo com pisca-pisca de uma cena que nem se mexe. Mas assim, tirando isso, com certeza, em relação a todos os outros episódios, teve um impacto interessante, porém não foi nada sobrenatural, na minha humilde opinião. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês sentiram assistindo essa cena, se vocês temeram por alguém da party. Na verdade, eu vou dizer que eu fiquei assim, poxa, eu acho que alguém podia morrer, né? Essa era a hora deles mostrarem que eles são corajosos de verdade. A sacerdotisa eu sabia que não ia morrer, mas assim, morreu ninguém. Saiu todo mundo de boa. Quer dizer, Goblin Slayer bem acabado, na verdade, né? Mas tá vivo, tá ali. Então, no final das contas, pra efeito, não teve tanta profundidade, mas pra quem gosta de emoção, funcionou. Ainda tô sentindo Goblin Slayer, ainda não é uma história que me conquistou, vou ser bem sincera, e não tô nem falando de questão de polêmica do começo, porque a polêmica do começo ficou no começo, na minha opinião. Acho só que a história ainda precisa mostrar a que ela veio. Eu ainda continuo assistindo pra ver se Goblin Slayer vai me ganhar de verdade em algum momento, quem sabe? Comenta aí. E pra finalizar, falando muito rapidamente, porque a gente vai ter um vídeo só disso, vamos comentar de Tokyo Ghoul He. Tokyo Ghoul He, que as pessoas não assistem muito mais porque, naturalmente, né, a gente começou com uma adaptação que não foi muito legal, que rushou muita coisa, de uma história que mudou drasticamente, de fato, a forma de narrativa,
tanto no mangá quanto no anime, e pelo anime não dar o tempo de explicação de aproveitamento, as pessoas se assustam pra caramba, saem de perto, não entendem nada. Mas esse foi um episódio muito interessante, de laços se formando, de pessoas se aproximando e do drama aumentando. Mas a cena mais comentada com certeza foi a cena do casamento, ou do pré-casamento, na verdade, de Touka com Kaneki, em que eles têm a relação deles pela primeira vez, relação essa que inclusive engravidou a Touka, e eu acho que o anime conseguiu fazer ela de uma forma bonita. Não trouxe uma forma sexualizada daquilo, tem mudanças, óbvio, mas eu acho que em relação a todas as mudanças que o anime tem feito, acho que agradou muita gente. Muitas pessoas não sabiam que isso ia acontecer, mas muitas sabiam mesmo sem ler o mangá. Eu quero saber o que você tá achando disso. Lembrando que a gente tá vendo aí em Tokyo Ghoul as coisas ficarem bem complicadas, os ânimos das pessoas estão muito instáveis porque as coisas estão muito instáveis, o mundo tá mudando. Mas a gente comenta com mais detalhes no próximo vídeo de Tokyo Ghoul, que vai sair em breve. Enquanto isso, comenta aqui embaixo o que você achou de casamento, de cena de amor de Touka e Kaneki, que deveria acontecer há muito tempo e não aconteceu. Comenta também sobre um personagem específico, Mutsuki, que tá com bastante ciúme e jurou de morte ali também a Touka. Então me diz tudo aí, deixa o seu like aí, comenta se você gostou do quadro Animes Highlights, ou não sei se eu vou chamar assim, é mais fácil, mas comenta aí, se inscreve se não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!